Enquanto jovens, o nosso organismo produz uma grande quantidade de ácido hialurônico, o que mantém a pele hidratada, bonita. No entanto, conforme a idade vai avançando, essa substância passa a ser produzida em menor quantidade, provocando um aspecto de pele cansada. Buscar alternativas para reduzir os efeitos do envelhecimento na pele é uma boa dica, não é não? Um dos procedimentos estéticos mais utilizados para essa função é o uso do ácido hialurônico. A gente vai saber um pouquinho mais, em detalhes, sobre esse procedimento com a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt. Doutora, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Eu que agradeço sempre o convite. Pra gente é uma honra. Doutora, conta pra gente o que é o ácido hialurônico. Bom, Abiane, o ácido hialurônico, ele na verdade é um açúcar. Então, é uma molécula que é um açúcar que ocupa o espaço entre as células do nosso organismo. Então, ele tem a principal função de hidratação, de reter água. De reter água. De reter água. Quando a gente fala em ácido hialurônico, todo mundo fala assim, preenchimento. Não é só isso, né, doutora? Não é só isso, né? Tanto que é utilizado também pelos reumatologistas, ortopedistas, nas articulações, em pacientes que têm artrites, artroses, né? Para repor essa lubrificação das articulações. Na pele também tem uma função de hidratação, principal função. E também alguns tipos de ácido hialurônico que são desenvolvidos em laboratório com outras moléculas associadas têm o poder de preenchimento. Ah, então existem tipos. Existem tipos diferentes, quimicamente diferentes, né? Então existem o tipo do ácido hialurônico tem via oral, por exemplo, tem ele em forma de creme, tem ele na forma injetável e na forma injetável tem ele só para uma hidratação. E tem também com a função de fazer um efeito de volume, de preencher. Mesmo com um efeito de preencher, como o próprio nome diz, né, encher aquele espaço, não necessariamente a gente quer criar um volume. Às vezes a gente pode repor o que foi perdido. Que é o que vai acontecendo com a nossa pele conforme a gente vai envelhecendo. Exatamente. Você trouxe um rostinho aqui? Sim. Onde a gente pode aplicar esse preenchimento ou o ácido, por exemplo? O ácido hialurônico, que é esse gelzinho que a gente mostrou algumas vezes também, né? Ele é um gel transparente, né? Sintetizado, que, né, se faz em laboratório. Então, ele pode ser feito, por exemplo, nessa região da maçã do rosto, com o efeito de levantar o rosto. Então, como se fosse o alicerce da nossa casa. Então, essa região aqui do rosto tem essa função de fundação. Então, quando a gente coloca o ácido hialurônico aqui, principalmente, é para um efeito de lifting, de levantar o rosto. Ele pode ser feito nessa região aqui das olheiras, quando a pessoa tem aquela olheirinha mais funda. Pode ser feito no famoso bigode chinês, que é essa linha que a gente vai formando aqui, o vinquinho aqui, que vai formando porque tudo que a gente tem aqui vai perdendo o volume, a gente vai perdendo o osso, perdendo gordura, perdendo colágeno, perdendo ácido hialurônico, que vai, pela força da gravidade, deslizando e derretendo para frente e para baixo, né? A gente pode fazer nos lábios, mas não somente, como eu falei, ter esse efeito de volume. Ele também pode dar um efeito de hidratação do lábio sem aumentar o volume. E corrigir simetrias, por exemplo, também, né, doutora? Exatamente, corrigir simetrias. Tem pessoas que têm, às vezes, paralisias faciais, por exemplo. A gente consegue deixar mais simétrico aquele rosto. Então, também tem esse tipo de função. Pode ser feito no queixo. Principalmente quando a gente quer um avanço, a pessoa tem um queixo um pouquinho para trás. Às vezes tem até uma falsa papada, que não é necessariamente uma papadinha de gordura, é por falta do queixo. Isso também pode acontecer. Pode fazer a região do contorno, da mandíbula. Pode fazer na região frontal e temporal, que a gente vai afundando as têmporas, essa região aqui na lateral do rosto, com o passar dos anos. Pode ser feito no nariz, para arrebitar o nariz, para levantar um pouquinho, deixar aqui mais retinho. Mais retinho. Sem aparecer muito aquele ossinho. E sem cirurgia, sem corte, sem né? cirurgia, um procedimento, né, mais simples, porém, claro, com um profissional capacitado, porque também tem riscos, né? Então, existem muitas regiões que a gente pode fazer, tendo bom senso,
procurando um profissional qualificado, né? Pra gente não correr riscos nem exageros. Boa. Antes da gente perguntar quem pode fazer e quais os riscos, a gente tem umas imagens. Eu pedi para a doutora explicar pra gente. Aqui, doutora, o que foi feito? Aqui, foi feito realmente um preenchimento labial. E no caso, o paciente queria um aumento de volume, o que não é tão comum no público masculino. Então, até por isso que a gente trouxe. Não é um caso tão comum, né? Geralmente, os homens têm bastante receio nos procedimentos estéticos, principalmente um procedimento de preenchimento labial que possa aumentar o volume caso queira. Mas no caso, era o desejo desse paciente. Então, ele tem um rosto que é num tamanho que cabe um lábio maior. Claro que essa foto foi um pós imediato. Então, sempre fica um pouquinho mais inchado. Vai desinchar mais. E vai depois, desinchar, né? ele vai perder aproximadamente 30% desse volume. Então, ainda diminui. Ah, é. E aí já não fica mais com aquele edema tão intenso. Tão intenso. Né? Mas um lábio que cabe num rosto masculino, que é um rosto mais largo, um rosto mais comprido. A gente tem que avaliar isso também. Às vezes tem pacientes que querem um lábio muito grande, mas tem um rosto muito miúdo, muito pequeno. Aí vai ficar uma bocona. Muito fino, daí fica uma bocona, daí chama atenção. Realmente, às vezes até envelhece. Se a gente coloca muito volume no lábio de cima, começa a não expor muitos dentes. E quando a gente não expõe muitos dentes ao sorrir, é um aspecto de envelhecimento. Olha que interessante. Vamos pro próximo. Ah, aqui sou eu, olha. Ah, é você. Ai, Esse é o do nariz, né, doutora? Esse é o do nariz. Então, a gente fez o preenchimento dessa região do nariz para levantar um pouquinho, deixar ele um pouquinho mais empinadinho, tortinho, né? E tirar essa partezinha aqui de cima do ossinho e deixar menos evidente. E aqui na boca eu tenho uma simetria, né, doutora? Sim. Eu tenho um lábio que é maiorzinho que o outro, né? E aí a doutora fez pra ficar igualzinho. Exatamente. Eu sempre falo pra ela que eu quero ficar de bocão, ela não deixa. Eu não deixo. Tanto que nessa região, olha lá, ó, da maçã do rosto, que a gente fez também, não é preenchimento. Não é preenchimento, é verdade. É um outro produto que é um estimulador de colágeno. Então, ele não dá volume, porque você já tem uma bochechinha. Eu já tenho bochechinha. É, e aí não podemos pôr bochechinha mais. Gente, é muito... Olha pra você ver que bonito que fica. Fica lindo. Fica elegante. Fica elegante mesmo. Na verdade, é mais ir repondo o que vai sendo perdido com o passar do tempo, né? Então, a gente vai fazendo essa manutenção, né? Os cuidados de manutenção. Não precisa se transformar em outra pessoa. Claro, tem pessoas que querem, né? A gente tenta chegar num acordo, num senso comum. E doutora, pode, por exemplo, a gente sabe que tem creme, que tem pra tomar. É possível usar todos os dias? Faz bem pra pele? Hoje em dia, em forma de creme, pode ser utilizado todos os dias. Vai ter uma função de preenchimento? Não, né? Vai ter uma função de hidratação. Tá? Então, ele vai ter uma função de hidratar a pele. Ele não tem esse efeito de volume igual aos produtos injetáveis. Via oral, indicado mais nos casos de articulações, problemas, né, nessa região de osteoporose, osteopenia, artrites, artroses. A Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda mais a suplementação via oral diária por períodos longos de ácido hialurônico via oral. Então, não tem essa comprovação. Então, geralmente, a gente não indica, só caso necessário, e geralmente em outras especialidades que tem essa necessidade. E por um tempo definido, E por um né? tempo definido. Não é porque uma substância é self, que a gente diz que é nossa, que a gente produz, que a gente tem que ficar repondo essa substância indiscriminadamente todos os dias numa dosagem alta. Não é necessariamente assim. Então, tem algumas coisas que a gente pode, tem algumas coisas que não. O ácido hialurônico injetável não tem essa absorção sistêmica igual o via oral. Então, ele tem um efeito mais localizado. E quais são os riscos, doutora? Os riscos principais, principalmente do ácido hialurônico injetado, o risco maior dele é porque ele é um gel e ele pode entupir uma artéria. Então, como se, por exemplo, a gente pegasse um canudo e jogasse ali dentro um purê de batata, digamos assim, né? Só que esse canudo é o nosso vaso sanguíneo, que leva sangue para nossa pele. Se a gente entope isso, para de chegar sangue na pele. A pele, depois de um certo tempo, horas, dias, sem sangue, começa a morrer. Começa a isquemiar, começa a necrosar.
Então esse é o grande risco de preenchimento com ácido hialurônico, e existem outras substâncias também que podem causar isso, por um profissional, às vezes, né, que não tem essa habilidade ou, né, essa expertise de fazer. Claro, todos podemos ter complicações, mas a gente tem que ter a mão na nossa momento, saber diagnosticar que aquilo não está correto, que está acontecendo alguma coisa errada e diferente, e intervir e dissolver o produto o quanto antes possível. Existe um antídoto, existe uma forma de dissolver esse tipo de produto, mas o diagnóstico tem que ser precoce. Isso é muito importante. O que a doutora falou, você viu aqui, né? Ir num bom profissional, e às vezes o que a gente quer, né, nem sempre é o recomendado. Então, escute o seu dermatologista, né, doutora? Porque vocês sabem a simetria do rosto, sabem o que vai ficar melhor, o que não vai, se realmente precisa de um preenchimento, um botox, uma toxina, alguma outra coisa, né, doutora? Então, e hoje em dia, esses procedimentos estão muito em alta, então eles estão muito acessíveis, né? Então, grande parte da população ainda acha que isso não é acessível, mas, de uma certa forma, sim, né? Porque existem formas de fazer, né, que facilitam o pagamento, você pode ir fazendo aos pouquinhos, né, de grão em grão, a galinha enche o papo. E a gente vai aos pouquinhos, porque a durabilidade do produto é longa. Então, ele dura 1 ano e meio, aproximadamente, tem regiões do rosto que até mais. Olha que legal, dura bastante tempo. Dura bastante tempo. Então, dependendo, e às vezes não tem necessidade de uma grande quantidade. E esses casos a gente consegue grandes melhorias, às vezes até para autoestima mesmo, né? Com pequenos detalhes que fazem a diferença. Fazem toda a diferença. E viu o que a doutora falou, né? É para a saúde dos ossos, é para as pessoas que de repente têm essas assimetrias, né, doutora? O preenchimento nem sempre vai deixar a pessoa cheinha, tudo tem um motivo específico para fazer. Mas que a autoestima vai lá em cima, vai, né? Quando a gente fica bem com a gente mesmo. Exatamente. Você de casa, aproveita para seguir a doutora na internet. Muito obrigada por hoje, doutora. Eu que agradeço sempre. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. @doutora Ana B. Schmidt, o Instagram, e o da Clínica Doutora Ana B. Schmidt. Tudo junto também. Um beijo. Beijo. Obrigada. Para todos lá da sua casa e da clínica. Léo!